Todos nós já conhecemos as 7 maravilhas do mundo, mas hoje vamos sair em uma viagem pelo universo e listar as 7 maravilhas do nosso sistema solar, então apertem os cintos e prepare as câmeras, para este lindo passeio. Cinturão de asteroides. Cintura de asteroides ou cinturão de asteroides é uma região circular do sistema solar formada por múltiplos objetos irregulares denominados asteroides. Essa região está localizada aproximadamente entre as órbitas de Marte e Júpiter. Esta faixa tornou-se conhecida também como cintura principal, contrastando com outras concentrações de corpos menores como, por exemplo, o cinturão de Kuiper ou os asteroides troianos que orbitam com Júpiter. Mais da metade da massa total da cintura está contida nos 4 objetos de maior tamanho, Ceres, Vesta, Pallas e Ija. Ceres, o maior e o único planeta anão do cinturão, possui um diâmetro de 950 km e tem o dobro do tamanho do segundo maior objeto. Contudo, a maioria de corpos que compõem o cinturão são muito menores. O material do cinturão, apenas cerca de 4% da massa da Lua, encontra-se disperso por todo o volume da órbita, pelo qual seria muito difícil atravessá-lo e chocar com um destes objetos. Porém, 2 asteroides de grande tamanho podem chocar entre si, formando o que é conhecido como famílias de asteroides, que possuem composições e características similares. As colisões também produzem uma poeira que forma o componente majoritário da luz zodiacal. Os asteroides podem ser classificados, segundo seu espectro e composição, em 3 tipos principais: carbonáceos, tipo C, de silicato, tipo S, e metálicos, tipo M. A cintura de asteroides formou-se na nebulosa protossolar com o restante do sistema solar. Os fragmentos de material conteúdos na região do cinturão formaram um planeta, mas as perturbações gravitacionais de Júpiter, o planeta mais massivo, fizeram com que estes fragmentos colidissem entre si a grandes velocidades e não pudessem agrupar-se, tornando-se o resíduo rochoso atual. Uma consequência destas perturbações são as lacunas de Kirkwood, zonas nas quais não se encontram asteroides devido a ressonâncias orbitais com Júpiter, e as suas órbitas tornarem-se instáveis. Se algum asteroide passasse a ocupar esta zona, seria expelido na maioria dos casos fora do sistema solar, embora ocasionalmente possa ser enviado para algum planeta interior, como a Terra, e colidir com ela. Desde a sua formação foi expulsa a maior parte do material. Monte Olimpo em Marte. O Monte Olimpo, também conhecido por seu nome em latim, Olympus Mons, é um vulcão extinto do planeta Marte, localizado em sua região equatorial, mais especificamente no Planalto de Tarsis. Ele é o mais alto vulcão do Sistema Solar, onde cálculos estimam que ele erga-se a 21,9 km acima do nível médio da superfície marciana, sendo quase 3 vezes mais alto que o Monte Everest, a segunda mais alta montanha do Sistema Solar, atrás apenas da cratera Rhea Silvia no asteroide Vesta, que estima-se possuir 22 km de altura a partir de sua base, e o segundo maior vulcão em extensão do Sistema Solar. Sua base estende-se 625 km de diâmetro, e perde apenas para o Tamu Massif, que está escondido nas águas ao noroeste do Oceano Pacífico, próximo ao Japão, e que tem 650 km de diâmetro. Sua caldeira tem dimensões de 85 km por 60 km. É possível observar nela formações de vários círculos menores, evidências de antigas atividades vulcânicas. O Monte Olimpo foi descoberto pela sonda espacial Mariner 9 da NASA em 1971, embora já fosse do conhecimento de astrônomos desde o século XIX. Tem um declive suave, o que faz sua base ser 20 vezes maior que a altura. Não se sabe ao certo a origem desse vulcão. Uma das explicações aceitas é que ele foi formado ainda no início da formação do planeta, quando as atividades tectônicas eram mais intensas. Mas alguns astrônomos acreditam que a sua formação está relacionada à bacia de Elas, que acabará causando a fusão de rochas, dando origem não só ao Monte Olimpo,
como também aos Tarsis Montes e aos Vares Marineris. Segundo uma pesquisa, publicada em 2017 no periódico Science Advances, que fez uma análise de um meteorito de 2,4 bilhões de anos de idade que caiu na Argélia em 2012, e que foi nomeado de Northwest Africa, NWA 7635, este vulcão permaneceu 2 bilhões de anos em erupção ininterrupta. Anéis de Saturno. Os anéis de Saturno são o mais extenso sistema de anéis de todos os planetas do Sistema Solar. Eles consistem de incontáveis pequenas partículas, cujo tamanho varia de micrômetros a metros, em órbita ao redor de Saturno. As partículas dos anéis são compostas quase totalmente de gelo de água, com um componente residual de material rochoso. Ainda não há um consenso quanto ao mecanismo da sua formação. Embora modelos teóricos tenham indicado que os anéis provavelmente se formaram no início da história do Sistema Solar, novos dados da sonda Cassini sugerem que eles se formaram relativamente tarde. Embora a reflexão pelos anéis aumente o brilho de Saturno, eles não são visíveis da Terra a olho nu. Em 1610, um ano depois que Galileu virou um telescópio para o céu, ele se tornou a primeira pessoa a observar os anéis de Saturno, embora ele não os pudesse ver suficientemente bem para discernir sua verdadeira natureza. Em 1655, Christian Huygens foi a primeira pessoa a descrevê-los como um disco em torno de Saturno. O conceito de que os anéis de Saturno são feitos de uma série de pequenos anéis pode ser atribuído a Pierre-Simon Laplace. Embora verdadeiros espaços sejam poucos, é mais correto pensar que os anéis são uma coroa circular cuja densidade e brilho possuem máximos e mínimos concêntricos. Os anéis possuem numerosas lacunas, onde a densidade de partículas cai abruptamente, duas delas abertas por luas encaixadas entre eles, e muitas outras em locais com ressonâncias orbitais desestabilizadoras com as luas de Saturno. Outras lacunas permanecem inexplicadas. Ressonâncias estabilizadoras, por outro lado, são responsáveis pela longevidade de diversos anéis, como o anel Titã e o anel G. Bem além dos anéis principais está o anel Feb, que presumidamente se formou de Feb, portanto, compartilha o seu movimento orbital retrógrado. Ele está alinhado com o plano orbital de Saturno. Saturno tem uma inclinação axial de 27 graus, logo este anel está inclinado a um ângulo de 27 graus em relação aos anéis mais visíveis orbitando acima do equador de Saturno. Mancha Vermelha de Júpiter. A Grande Mancha Vermelha é uma região de alta pressão persistente na atmosfera de Júpiter, produzindo a maior tempestade anticiclônica do Sistema Solar. Localizada a 22 graus ao sul do equador de Júpiter, produz ventos de até 432 km por hora. Acredita-se que as observações de 1665 a 1713 sejam da mesma tempestade. Se isso estiver correto, ela existe há pelo menos 357 anos. Foi observado em setembro de 1831, com 60 observações registradas entre então e 1878, quando começaram as observações contínuas. A Grande Mancha Vermelha de Júpiter gira no sentido anti-horário, com um período de cerca de 6 dias terrestres ou 14 dias jovianos. Medindo 16.350 km de largura em 3 de abril de 2017, a Grande Mancha Vermelha de Júpiter é 1,3 vezes o diâmetro da Terra. Os topos das nuvens desta tempestade estão a cerca de 8 km acima dos topos das nuvens circundantes. Os dados infravermelhos há muito indicam que a Grande Mancha Vermelha é mais fria e, portanto, mais alta em altitude do que a maioria das outras nuvens do planeta. A atmosfera superior acima da tempestade, no entanto, tem temperaturas substancialmente mais altas que o resto do planeta. As ondas acústicas subindo da turbulência da tempestade abaixo foram propostas como uma explicação para o aquecimento desta região. O rastreamento cuidadoso das características atmosféricas revelou a circulação anti-horária da Grande Mancha Vermelha já em 1966, observações dramaticamente confirmadas pelos primeiros filmes de lapso de tempo dos sobrevoos da Voyager. O local é confinado por uma corrente de jato modesta para leste ao sul e uma muito forte para oeste ao norte.
Embora os ventos ao redor da borda do local atinjam um pico de cerca de 432 km/h, as correntes dentro dele parecem estagnadas, com pouco fluxo de entrada ou saída. O período de rotação do ponto diminuiu com o tempo, talvez como resultado direto de sua redução constante de tamanho. A latitude da Grande Mancha Vermelha permaneceu estável durante os bons registros observacionais, geralmente variando em cerca de 1 grau. Sua longitude, no entanto, está sujeita a variações constantes, incluindo uma oscilação longitudinal de 90 dias. Como Júpiter não gira uniformemente em todas as latitudes, os astrônomos definiram 3 sistemas diferentes para definir a longitude. O sistema segundo é usado para latitudes superiores a 10 graus e foi originalmente baseado no período de rotação médio da Grande Mancha Vermelha de 9 horas 55 minutos e 42 segundos. Apesar disso, no entanto, o local dobrou o planeta no sistema segunda pelo menos 10 vezes desde o início do século XIX. Sua taxa de deriva mudou drasticamente ao longo dos anos e tem sido associada ao brilho do cinturão equatorial sul e à presença ou ausência de um distúrbio tropical sul. Hexágono de Saturno. O hexágono de Saturno é um padrão de nuvens persistente em formato hexagonal em torno do polo norte de Saturno, localizado perto da latitude de 78 graus N. Os lados do hexágono têm cerca de 13.800 km de comprimento, o que é maior que o diâmetro da Terra, cerca de 12.700 km. Ele gira com um período de 10 horas 39 minutos e 24 segundos, o mesmo período das emissões de rádio de Saturno a partir de seu interior. O hexágono não se desloca em longitude como outras nuvens na atmosfera visível. Um segundo vórtice de 6 lados apareceu centenas de quilômetros acima deste. O hexágono de Saturno foi descoberto durante a missão Voyager em 1981 e foi posteriormente revisto por Cassini-Huygens em 2006. Durante a missão Cassini, a cor do hexágono mudou de uma cor predominantemente azul para uma cor dourada. O polo sul de Saturno não tem um hexágono, de acordo com as observações do telescópio Hubble. No entanto, o polo sul tem um vórtice assim como o polo norte tem um no interior do hexágono. Várias hipóteses para o padrão hexagonal de nuvens têm sido desenvolvidas. O hexágono polar de Saturno foi descoberto pela missão Voyager em 1981 e foi revisitado em 2006 pela missão Cassini da NASA. Cassini foi apenas capaz de capturar imagens termais de infravermelho do hexágono até finalmente passar pela luz do Sol em janeiro de 2009. Cassini também foi capaz de fazer um vídeo do clima hexagonal enquanto viajava na mesma velocidade que o planeta, conseguindo assim gravar somente o movimento do hexágono. Após sua descoberta, e depois que ele veio de volta para a luz do Sol, astrônomos amadores conseguiram obter imagens mostrando o hexágono a partir da Terra. Vida Terra. A vida na Terra apareceu pela primeira vez há 4.280 milhões de anos, logo após a formação do oceano, há 4.410 milhões de anos, e não muito depois da formação da Terra, há 4.540 milhões de anos. As primeiras formas de vida conhecidas são microfósseis de bactérias. A vida na Terra provavelmente descende de um mundo de RNA, embora a vida baseada em RNA possa não ter sido a primeira vida a existir. O clássico experimento de Miller e Urey, de 1952, e pesquisas semelhantes demonstraram que a maioria dos aminoácidos, os constituintes químicos das proteínas usadas em todos os organismos vivos, podem ser sintetizados a partir de compostos inorgânicos sob condições semelhantes àquelas encontradas na Terra primitiva. Moléculas orgânicas complexas ocorrem no sistema solar e no espaço interestelar e elas podem ter fornecido matéria-prima para o desenvolvimento da vida na Terra. Desde seus primórdios, a vida na Terra mudou seu ambiente em uma escala de tempo geológica, mas também se adaptou para sobreviver na maioria dos ecossistemas e condições. Alguns micro-organismos, chamados extremófilos, prosperam em ambientes físicos ou geoquimicamente extremos que são prejudiciais à maioria das outras formas de vida na Terra. A célula é considerada a unidade estrutural e funcional da vida. Existem 2 tipos de células,
procarióticas e eucarióticas, ambas consistindo em citoplasma fechado por uma membrana e contendo muitas biomoléculas, como proteínas e ácidos nucleicos. As células se reproduzem por meio de um processo de divisão celular, no qual a célula-mãe se divide em duas ou mais células filhas. No passado, houve muitas tentativas de definir o que se entende por vida por meio de conceitos obsoletos como força ódica, hilomorfismo, geração espontânea e vitalismo, que agora foram refutados por descobertas biológicas. Aristóteles é considerado a primeira pessoa a classificar os organismos. Mais tarde, Carl Linnaeus introduziu seu sistema de nomenclatura binomial para a classificação das espécies. Eventualmente, novos grupos e categorias de vida foram descobertos, como células e micro-organismos, forçando revisões dramáticas da estrutura das relações entre os organismos vivos. Embora atualmente conhecida apenas na Terra, a vida não precisa se restringir a ela, e muitos cientistas especulam sobre a existência de vida extraterrestre. O conceito de vida artificial é definido por uma simulação de computador ou uma reconstrução feita pelo homem de qualquer aspecto da vida, que é frequentemente usada para examinar sistemas relacionados à vida natural. A morte é o término permanente de todos os processos biológicos que sustentam um organismo e, como tal, é o fim de sua vida. O termo extinção descreve a morte de um grupo ou táxon, geralmente uma espécie. Os fósseis são os restos ou vestígios preservados de organismos. Europa. Europa é o nome dado a uma das 79 luas do planeta Júpiter. Está entre as 4 maiores, com um diâmetro de 3.121,6 km, sendo um pouco menor que a Lua terrestre. Originalmente designada Júpiter II por Galileu, por ser o segundo satélite de Júpiter em distância, os outros 4 satélites descobertos receberiam numeração correspondente à sua distância do planeta. Europa era na mitologia grega filha de Agenor. Raptada por Zeus, que havia tomado a forma de um touro branco, ela ficou tão encantada com o dócil animal, que o decorou com flores e o montou. Zeus aproveita a oportunidade e a leva até a ilha de Creta, onde se revela em sua forma verdadeira. A partir daí, Europa teria muitos filhos com Zeus. Ligeiramente menor do que a Lua, Europa é principalmente feita de rocha de silicato e tem uma crosta de água-gelo e provavelmente um núcleo de ferro-níquel. Tem uma atmosfera tênue composta principalmente de oxigênio. Sua superfície é estriada por rachaduras, enquanto as crateras são relativamente raras. Além das observações do telescópio terrestre, Europa foi examinada por uma sucessão de sondas espaciais, a primeira visitando-a no início da década de 1970. Europa tem a superfície mais lisa do que qualquer objeto sólido conhecido no Sistema Solar. A juventude aparente e a suavidade da superfície levaram à hipótese de que existe um oceano aquático abaixo dela, o qual poderia concebivelmente abrigar vida extraterrestre. O modelo predominante sugere que o calor da flexão das marés faz com que o oceano permaneça líquido e conduz o movimento do gelo similar à tectônica de placas, absorvendo produtos químicos da superfície, oceano abaixo. O sal do mar de um oceano subterrâneo pode revestir algumas características geológicas em Europa. Isso pode ser importante para determinar se a Europa pode ser habitável. Além disso, o telescópio espacial Hubble detectou plumas de vapor de água semelhantes àquelas observadas na Lua Encélado de Saturno, que se pensa serem causadas por criogeysers em erupção. A missão Galileu, lançada em 1989, fornece a maior parte dos dados atuais sobre a Europa. Nenhuma espaçonave ainda desembarcou no satélite, embora tenha havido várias missões de exploração propostas. A Jupiter Ichthys Explorer, JUICE, da Agência Espacial Europeia é uma missão planejada a Ganímedes que deve ser lançada em 2022 e incluirá 2 estudos de Europa. A missão planejada pela NASA será lançada em meados da década de 2020. Suspeita-se que a vida extraterrestre possa existir no oceano por baixo do gelo, talvez subsistindo como seres vivos que vivem em condições semelhantes na Terra, já que a Europa tem elementos essenciais para a vida como a conhecemos: água, calor e compostos orgânicos. Ou seja, em respiradouros hidrotermais como no fundo dos oceanos ou camada exterior de gelo de Europa destacam-se zonas raiadas de cor avermelhada.
Duas bactérias extremófilas terrestres que foram testadas pela NASA poderiam viver nesse oceano, e são espécies castanhas e cor-de-rosa, o que poderia explicar a cor avermelhada. A bactéria extremófila chamada Deinococcus radiodurans consegue sobreviver à radiação ultravioleta do espaço, a ambientes extremamente frios e oxidativos, assim como severamente ionizados e vácuo. Esta bactéria foi ainda exposta a testes contendo concentrações bastante altas de sulfatos de magnésio e ácido sulfúrico, condições que são esperadas em Europa. No entanto, nenhum extremófilo da Terra poderia viver na superfície de Europa, mas poderia viver no suposto oceano. Os organismos poderiam viver no oceano e serem lançados por uma espécie de erupção para a superfície e congelados de imediato. A diferença de assinaturas em infravermelho entre os micro-organismos testados em Europa poderia ser explicada pela radiação que a Lua recebe. No entanto, apenas com uma missão que pouse na superfície é que seria possível verificar a veracidade desta experiência. No próximo episódio, com a chegada das festas, principalmente as de final de ano no Ocidente, vamos ver como seria o Ano Novo nos planetas do nosso Sistema Solar. Esperamos vocês no último vídeo do canal de 2022. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.